Meu amigo do Espírita Pop, sejam bem-vindos a mais um programa feito com muito carinho aqui pela Comunhão Espírita de Brasília para todo o planeta Terra. E se liga que o tema de hoje é o teu destino. E qual é o teu destino? Um grande futuro. Fica com a gente e vamos ouvir o que Jesus falou sobre o nosso futuro, sobre o reino de Deus que ele prometeu nos nossos corações, mas também aqui na Terra. Tamo junto. Fala, galera do Espírita Pop, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui de novo. Já tenho um grupo de amigos que acompanham o programa e a gente sempre fica muito feliz, né, de poder receber esses feedbacks. Eu agradeço com carinho, pessoas de São Paulo, do Rio, de Santa Catarina, mandando mensagem. E teve uma amiga uma vez que comentou que tinha assistido todos os episódios. E eu, que legal, né? Que bacana. Olha o que Jesus faz na nossa vida. Jesus toca o nosso coração e determinados tipos de conteúdo são afeitos ou a linguagem, enfim. E a gente fica muito feliz. Tenho certeza que todos nós que participamos aqui desses episódios fica satisfeito. Mas eu ainda ando curioso para saber se passa nas TVs de nosso lar. Então, eu gostaria de ter essa informação. Se tiver algum médium que tem caminhado, volitado por nosso lar, por gentileza, nos deixa saber aí, né, Flavinho? A gente ia ficar bem feliz se fosse o caso. Mas, gente, como o Emmanuel deixou para nós um conjunto de mensagens, de textos muito bonitos, e a gente volta e meia bebe nessa fonte. Ontem eu estava fazendo meu evangelho no lar e caiu um comentário, é o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. Mas agora o meu reino não é daqui, ou o meu reino não é deste mundo, tem gente que fala, né? E então, isso está lá no capítulo 133 do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. E ele vai falando essa questão assim, porque muitos acabam desertando, né, da vida na Terra, ou seja, acaba, não vou viver porque esse mundo é um mundo material, as coisas não são reais, então vou me furtar desse mundo, vou desistir de tudo que tem aqui e vou simplesmente parar de ter a vida que eu tenho, os compromissos que eu tenho, e aí, ao invés de a gente ser desapegado, a gente pode estar cometendo uma deserção. Porque os desafios, eles são grandes, e eles são grandes para que a gente se torne grande igual. Então, o grande futuro, ele é construído nos nossos desafios, nas nossas experiências. Então, Emmanuel vai comentar que muitos companheiros têm saído do mundo alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. E aí tem um erro de interpretação. E outros ficam ali orando, contemplando uma vida espiritual o tempo todo, sem se ligar nas suas obrigações, nas suas responsabilidades materiais, inclusive até se esquecendo da própria caridade, né? Daqueles que estão mais necessitados que nós. Portanto, esses dilemas são muito marcantes na nossa vida, porque podem nos atrofiar as melhores emoções, as melhores possibilidades de desenvolvimento moral e intelectual quando a gente encara de frente todas essas circunstâncias. Então, o Emmanuel vai comentar que muitos estão cruzando os braços diante dessas situações e eles ficam muitas vezes revoltados. Como a gente vai perguntar para algumas pessoas por que ela está lidando dessa maneira, né? Eles podem até ficar revoltados com os quadros chocantes que existem no planeta. E a gente sabe que existem coisas que nos deixam perplexos. E ainda vão citar Jesus diante de Pilatos, quando vão perguntar, tu não é rei, né? E vão tentar humilhar Jesus. E aí é justo ponderar que a palavra de Jesus
não afiançou nenhuma felicidade absoluta celeste para a Terra, mas definiu, não negou, aliás, uma felicidade para a Terra. Ele apenas disse que essa paisagem, por enquanto, não existe. Ou seja, mas ele não deixou de ter esperança, porque ele falou assim, mas agora o meu reino não é daqui. Ou seja, ele veio para trabalhar que a Terra sim se desenvolva, para que a Terra sim seja um lugar feliz, para que nós sejamos mais fraternos, para que as guerras cessem, para que a gente tenha entendimento, para que a gente tenha sinergia de ações e possa reparar, regenerar o planeta, que vai acontecer. Segundo Emmanuel, segundo o próprio Emmanuel, no livro O Consolador, pergunta se havia uma previsão, né, sobre a troca de título do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E a resposta dele foi que sim, que por volta de 2057 nós já estaríamos em regeneração. Quem conhece um pouco de história espírita, 1857, lançamento do Livro dos Espíritos. Então, 200 anos para a gente se preparar nesse período final dessa era, para que, então, novo período. É a felicidade? Não. Vão ficar na Terra espíritos comprometidos em reparar os seus erros, se regenerar. Então, olha que interessante, que nós temos uma tendência que muitos fatos aconteçam nesse período de transição planetária de uma era para outra, e nós vamos iniciar o processo de regeneração, que aí várias pessoas estão falando que vão demorar aí séculos para a gente começar a nossa regeneração. Mas que bom, né? Imagina estar num lugar onde todo mundo quer ser bom, onde todo mundo quer melhorar, onde todo mundo quer reparar os seus erros. E dizem que vão ter tecnologias muito interessantes, que inclusive nós vamos conseguir falar com aqueles nossos entes queridos que já partiram e mandar um oi, né, para ver como é que eles estão, conversar. Acredito que isso vai acontecer e vai ser lindo, né, gente? A gente poder matar a saudade de tantos que partiram antes de nós, claro, aqueles que tiverem condição, né, que tiverem condições de nos atender à demanda. E eu acredito plenamente que isso não está longe, não está longe. Muitos de nós, se nós nos cuidarmos, né, formos responsáveis, vamos presenciar isso ainda. Então, Jesus não endossou a falta de atitude dos trabalhadores que estão em desalento. Porque não é porque a sombra se fez mais densa, vai dizer Emmanuel, em torno de problemas transitórios ou porque as feridas humanas se fazem por vezes mais dolorosas. Tais ocorrências muitas vezes obedecem à pura ilusão visual. A gente começa a construir esse pessimismo, não percebe muitas vezes oportunidades de desenvolvimento que a gente tem negligenciado e nem também coisas boas que a gente tem em nossas vidas. Então a atividade divina jamais para e o quadro de luta é sempre benéfico porque é nele que nós que nos tornamos discípulos de Jesus, cada um é um discípulo de Jesus, estamos aqui na Terra sob a tutela, o amparo, a chefia dele. Então é nesse quadro de lutas que a gente vai esculpir a nossa própria vitória, nos afirma Emmanuel. Então não nos cabe a deserção, porque se nós ficarmos em atitude contemplativa apenas, também é deserção. E sim avançar constantemente para o nosso grande futuro. Todos nós temos um grande futuro porque somos filhos de Deus. Vale lembrar que a doutrina espírita demonstra que não existe nenhuma força que faça oposição a Deus, nem diabo, nem Satanás, nada disso, gente, existe. Agora existem bilhões de espíritos que estão ainda complacentes no mal e eles fazem um obstáculo, sim, mas eles são irmãos nossos. Todos, sem exceção, se converterão à causa do bem. Vou citar só um aqui para a gente, segundo Humberto Campos, né? Espírito que ditou mensagens a Chico Xavier, segundo ele. Por exemplo, já vi em mais de um livro também,
a figura de São Vicente de Paulo é nada mais, nada menos que a reencarnação de Herodes, aquele que havia participado, né, no episódio do julgamento de Jesus. Então, é isso que nós temos que entender. Todos nós fomos feitos para sermos felizes. Então, que a gente possa entender que faz parte da viagem na Terra, todas as dificuldades, e que muitos desses desafios que a gente enfrenta hoje com pessoas difíceis foram dívidas que nós contraímos com pessoas que nós machucamos de alguma maneira, né? Ante o porvir, o homem viajor da luz, do cimo a que te elevas, contempla a retaguarda, o passado profundo, os primórdios da vida e a gênese do mundo, ao hálito dos céus nas formações longevas. Fita o flâmego vulcão de que te sobrelevas, o mar, a selva, a aldeia e o trabalho fecundo da civilização de segundo a segundo, que arrancaste com Deus às entranhas das trevas. Depois, segue fugindo a guerra que te enliça as tragédias do ódio e as garras da injustiça, sublimando a razão na faina de esquecê-las e conquistando a paz ao brilho do futuro, descobrirás um dia o reino do amor puro, da escuridão do charco ao fulgor das estrelas. Ciro Costa. Todos nós estamos destinados ao fulgor das estrelas. Eu agradeço o tempo que a gente ficou junto, que você seja amplamente amparado, atendido pelos seus benfeitores espirituais, que você possa mentalizar agora a casa espírita que você frequenta, e se você não frequenta nenhuma, possa pedir a Jesus que os benfeitores que estiverem perto de você, né, seu anjo da guarda, enfim, todos nós temos amigos de muitas vidas que torcem e cuidam de nós. Então, que eles possam nos envolver, nos amparar e nos trazer essa bênção, esse alívio, através de um passe espiritual, que com certeza será destinado a cada um de nós, que estivermos em oração, pedindo ao nosso Pai muito amor e carinho, para que a gente possa seguir por essa vida, lutando pelas bênçãos que todos nós precisamos, né? E pela misericórdia a gente vai conquistando, mas pela caridade, com certeza a gente vai mais longe. Tenhamos paz, tenhamos esperança e, sobretudo, tenhamos muita disposição para trabalhar no bem. Mãos à obra. Estamos juntos. Jesus conta com a gente.